Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre a violência simbólica. Então, olha só, a gente vai falar agora sobre a violência simbólica, lembrando que na aula anterior falei para vocês sobre a violência no geral, né? Falei de algumas ideias sobre a violência, agora especificamente sobre a violência simbólica. Quem desenvolveu essa ideia, né, estudar a ideia aí da violência simbólica, foi o Pierre Bourdieu ao longo aí de vários livros. O conceito, pessoal, que ele foi construindo ao longo de décadas, né, de estudos, e o conceito de violência simbólica vai perpassar aí as obras do Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu vai dizer que o poder simbólico é um poder invisível, praticamente, né? Então é um poder que só se manifesta quando se atinge ali algum ponto onde se descobre a atuação daquele poder, né? Então, o tempo inteiro as relações sociais estão acontecendo, estão pautadas por meio de símbolos, né? Por meio de formas ali que nós não conseguimos enxergar, mas que estão dominando o tempo inteiro e que fundamentam o domínio, por exemplo, de uma classe sobre a outra, de uma etnia sobre a outra, né? De um gênero sobre o outro. Então, isso aí é o poder simbólico. Forma o poder simbólico atua? Então, de várias formas, pessoal, por meio da religião, da arte e da língua, né, que são considerados pelo Pierre Bourdieu os sistemas simbólicos. Então, são utilizados ali para que esse poder simbólico se legitime. O vai ditar o sentido do mundo, né? Então, essa é a intenção. Então, são coisas que nós não conseguimos enxergar, mas que atuam o tempo inteiro. Acabam servindo, pessoal, de instrumentos de dominação, né? Então, o poder simbólico, ele serve para que um grupo social legitime a sua influência ou sua dominação sobre os outros, né? Então, esses sistemas simbólicos, eles servem para este propósito, né? Dominar. E tem um detalhe aqui, pessoal, que é muito importante, porque o Pierre Bourdieu vai deixar claro. Os dominados também consentem aí nesse domínio, né? Então, o domínio só existe porque os dominados também consentem em ser dominados, né? Então, não é simplesmente aquele que domina só com seu poder, mas os dominados também aceitam esse poder. De violência simbólica, pessoal, contra as mulheres, né, porque ao longo aí de milênios, né, os homens acabaram desenvolvendo uma série de mecanismos para manter as mulheres ali dominadas, né, e as mulheres ao mesmo tempo foram aceitando esta dominação aí, segundo o Pierre Bourdieu, porque elas foram introjetando os mecanismos de dominação, né? Então os homens, eles acabaram criando ali uma esfera que naturalizava esse domínio. Ele exerce poder simbólico. Então ele cria essa ideia de naturalização, que faz com que os sujeitos pensem que aquela situação é do jeito que deve ser mesmo, né? Então, no caso aí das mulheres em relação aos homens, o Pierre Bourdieu, partindo do raciocínio do Pierre Bourdieu, então, no caso das mulheres, e no caso de todos os domínios aí que acontecem na sociedade, é dessa forma que o poder simbólico age. Ou seja, ele oculta a sua forma de domínio. Esse poder, ele vai agindo sem ser visto, né? Mas ele age mesmo assim. Eles também sofrem a violência simbólica. Então, quando eles não podem, por exemplo, praticar a sua cultura, por exemplo, né, quando eles têm que se adaptar à cultura branca, né, nas sociedades aí que tiveram o recebimento, né, dos escravos, por exemplo, né, por meio do tráfico, eles tinham que se adaptar à sociedade dominante ali, branca, cristã, europeia, né, ou descendente da sociedade europeia. Então é uma forma dessa violência simbólica agir também, né? Então, quando os negros têm suas religiões enquadradas, né, o tempo inteiro ali que se autocontrolar, então é uma espécie de violência simbólica também. Por exemplo, ali muitas funções são interditas, né? Eles não podem exercer porque já estão dominadas pelos brancos, por exemplo. Isso também é uma forma de violência simbólica. Os trabalhadores tentam reivindicar seus direitos, e a burguesia cria uma série de mecanismos para tentar impedir os trabalhadores de alcançar esses direitos. Também é uma espécie de violência simbólica. Tenta se enquadrar os meios de luta dos trabalhadores, né, é uma forma de violência simbólica, né, quando os trabalhadores não podem ultrapassar ali os ditames do que a burguesia quer na luta de classes, né? Quando a burguesia exerce o seu domínio na luta de classe e impede os trabalhadores, então, de ter a sua emancipação, né? Então isso também é uma forma de violência simbólica. E aí Bourdieu vai colocar, pessoal, ao longo das suas obras, a ideia de capital simbólico também, porque é por meio do acúmulo do capital simbólico que se dá, então, o poder simbólico, né? O que é o capital simbólico, pessoal? É como se fosse um capital que acumula a legitimidade
Então, o que está em disputa na sociedade o tempo inteiro é quem tem mais legitimidade para falar algo, para exercer um poder, por exemplo. Então, quanto mais instâncias uma classe social ou um sujeito consegue alcançar para poder colocar o seu discurso como legítimo para toda a sociedade, isso é capital simbólico. Então existe uma disputa dentro de um campo social, né? Então essa ideia de campo na obra do Bourdieu é muito forte também. Eles disputam às vezes conscientemente o poder dentro deste campo, e aí quem tem mais capital simbólico vai acabar determinando mais influência na sociedade, tá? Então o tempo inteiro, quanto mais o sujeito consegue alcançar esferas de legitimação da sua influência, melhor para ele na questão aí de acumular o capital simbólico. Então isso também está envolvido aí na questão da violência simbólica. O Estado nesse meio, pessoal, o Estado nessa situação, ele serve como uma forma de legitimação. Então se um grupo consegue alcançar o Estado e consegue colocar suas ideias como leis para que todos os outros sigam, e aí no caso das classes sociais, por exemplo, a gente falar da classe burguesia, da sua ascensão, aí nós temos aí uma forma de capital simbólico, tá? Mas o capital simbólico ele pode aí as disputas dentro da arte, dentro da literatura, por exemplo, né? Nós temos aí partidos que disputam o capital simbólico, então sempre tentando acumular capital simbólico e deixar com que outro não acumule capital simbólico, né? Então tudo isso acontece aí na sociedade. Só o exercício aí de influência, o exercício aí de domínio na sociedade aí por meio do poder simbólico é aquilo que nós chamamos de violência simbólica.